Olá, aluna! Olá, aluno! Tudo bem com você? Professor Daniel Evangelista aqui novamente. Continuamos a falar sobre a teoria do pagamento dentro do direito das obrigações. E a partir de agora, nós iremos estudar quem paga, quem faz o pagamento das obrigações. Vamos lá? Simplicidade. Quem paga a obrigação? O devedor. Ponto final. A regra geral é que a obrigação ela é paga pelo devedor, não foi ele que assumiu aquele vínculo, não foi ele que quis ali se relacionar com o credor, assumir essa obrigação. Sim, então a regra geral é que quem faz o pagamento é o próprio devedor. Mas de novo, já falei isso com você, seria tão fácil, né? Teria nem graça de estudar. Nós queremos ter um pouco mais de emoção aqui, então vamos colocar um elemento a mais aqui nessa obrigação? Porque beleza, quem faz o pagamento é o devedor. Agora eu te pergunto, e se uma outra pessoa fizer o pagamento para ele? Ah, professor, ninguém vai querer fazer o pagamento da obrigação por outra pessoa, não. Quem que vai ser bobo de fazer esse tipo de pagamento? Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta. Se você faz faculdade, é você mesmo que faz o pagamento da sua mensalidade? É você mesmo que faz o pagamento do aluguel da sua casa? Ou você passa o dinheiro para uma outra pessoa fazer o pagamento? Tá vendo que pode ser que um terceiro faça o pagamento por você, de algum tipo de obrigação? E se esse terceiro fizer esse pagamento para você? Ele pode te cobrar esse valor depois ou não? Exemplo, meu pai pagou a minha mensalidade na minha faculdade inteira. Eu posso cobrar do meu pai a mensalidade que ele pagou? Ou melhor, meu pai pode me cobrar a mensalidade que ele pagou nesse período, já que foi ele que pagou, não fui eu, porque o devedor sou eu. Ou melhor, fui eu. E quem fez o pagamento? Meu pai. Ele pode me cobrar então, já que ele fez esse pagamento de uma obrigação que servia a mim? É isso que nós vamos estudar a partir de agora. Essa regra geral aí do devedor, facinha, moleza para você, não tem dúvidas de que você saberá como que funciona. Mas agora nós vamos entrar na exceção. A exceção é que o pagamento ele pode ser feito por um terceiro. E este terceiro ele poderá ser interessado ou um terceiro não interessado. Daniel, e aí como que eu vou saber quem que é esse terceiro interessado, quem que é esse terceiro não interessado? Para e pensa. O seu pai tem interesse no pagamento da sua obrigação? Aí você vai me falar assim, claro que tem, Daniel, meu pai quer me ver formado, é por isso que ele está pagando a mensalidade por mim, tá certo? Erradíssimo, tá? O interesse que nós estamos falando aqui não é um interesse social, não é um interesse moral, é um interesse jurídico. O terceiro interessado tem um interesse jurídico no adimplemento daquela obrigação. Como assim um interesse jurídico? Mais fácil, moleza, macete aqui do professor. Se o patrimônio dele puder ser atingido, caso aquela obrigação não seja adimplida, ele é um terceiro interessado. Exemplos de terceiro interessado. O fiador é o devedor da obrigação? Não. Já te falei que o fiador ele só tem responsabilidade. O fiador não tem débito. Se o fiador paga a obrigação, ele é terceiro interessado ou terceiro não interessado? Claro, interessado. Olha só, se ele não paga, o patrimônio dele pode responder por aquela dívida. Um sócio de uma pessoa jurídica, ele paga uma obrigação em nome da pessoa jurídica, do patrimônio do sócio. Ele é interessado ou não interessado? Interessado, porque dependendo das circunstâncias, não é tão simples assim, poderá o seu patrimônio ser atingido caso isso aconteça. Aí é que está. O interesse jurídico aqui é o seu patrimônio puder ser atingido por eventual inadimplência da obrigação principal. Se isso acontecer, você será um terceiro interessado. Tá? E aí o pagamento feito por terceiro interessado, ele gera a subrogação. Como assim ele gera a subrogação? O terceiro interessado que paga a dívida para o devedor, ele terá direito a recobrar o devedor nas mesmas condições que o credor original teria. Daniel, não entendi nada que você falou. Calma. Eu sei que seria confuso mesmo, eu já sabia disso desde o início. E pensando nisso, eu fiz um exemplo aqui para você nunca mais esquecer isso. Me acompanhe aqui, tá? O exemplo é o seguinte, vamos lá. Nós temos um credor, presta bastante atenção nesse slide que eu estava mostrando aí para você, tá? Nós temos aqui um credor. Esse credor tem um crédito com um devedor, óbvio, porque senão não teria uma relação obrigacional. São duas partes ali envolvidas. E aí esse credor ele tem um crédito com uma garantia. Como assim um crédito com uma garantia? É um banco, por exemplo, e esse banco ele fez ali
uma relação em que ele tem ali a possibilidade de cobrar de uma pessoa o valor de 50 mil reais no empréstimo, e se esse empréstimo não for pago em tempo contratado, o carro da pessoa servirá como garantia, ou seja, o banco poderá pegar o carro para si, para que ele tenha ali a satisfação daquela obrigação. E aí vamos pensar que esse devedor é uma pessoa jurídica, é uma empresa que fez um empréstimo lá com o banco. E aí tem lá o sócio da pessoa jurídica. Eu te pergunto, o sócio é devedor ou é a pessoa jurídica que é a devedora? É isso mesmo, a pessoa jurídica que é a devedora. O sócio não deve nada. O sócio e sociedade são pessoas distintas. Você faz uma pessoa jurídica justamente para diferenciar o seu patrimônio daquela pessoa, tá? E aí imagina então que esse sócio da pessoa jurídica ele apareça lá de supetão. Ninguém chamou ele, a pessoa jurídica não chamou ele foi lá e apareceu e falou assim, opa, tem essa obrigação aqui, estou vendo que ela não foi paga, deixa eu pagar ela, porque se eu não pagar, o carro aqui da sociedade poderá ser pego para garantia, eu não quero que isso aconteça, isso vai causar muito prejuízo. E aí esse sócio ele faz o pagamento diretamente lá para o credor. Te pergunto, esse sócio ele é interessado? Sim, ele é interessado, porque eventualmente, se o devedor não pagar, o patrimônio dele poderá futuramente ser atingido. E aí eu te pergunto, nesse caso, como eu acabei de te explicar, o que vai acontecer? A nossa subrrogação. Ele vai se subrrogar no direito. O que significa isso? Significa que o sócio ele vai passar a ser credor. A credor de quem? Credor da sociedade, credor da empresa, credor do devedor original. Daniel, então você está falando que ele vai ter direito de receber novamente o valor que ele pagou? Sim, exatamente, ele vai ter direito de receber novamente o valor que ele pagou. Só que eu quero que você tenha muita atenção, porque na subrrogação, e muita atenção mesmo, porque isso vai chegar aqui de novo nessa mesma aula. Na subrrogação você adquire todas as garantias que tinha na obrigação primitiva, com os juros que estavam ali convencionados, das mesmas formas. Você assume a posição do credor. É como se esse sócio da pessoa jurídica fosse o banco nesse momento e estivesse cobrando aquele contrato original. Ele vai cobrar nas mesmas condições que aquele contrato foi celebrado. Então ele vai continuar tendo a garantia. Se a sociedade não pagar o que ela deve para o sócio nesse momento, o sócio poderá pedir a penhora do carro, porque esse carro foi a garantia daquele crédito dado à sociedade. Aí é que está então, nós temos aqui nesse exemplo, nitidamente posto para você, nitidamente eu te mostrei que a obrigação tinha ali como devedor, tá, a sociedade, uma pessoa jurídica. E aí o sócio fez o pagamento em nome da sociedade, no lugar da sociedade. Se ele faz esse pagamento, como ele é um terceiro interessado, ele sempre, independente da circunstância, ele sempre irá subrrogar. Ele sempre terá o direito de receber o valor que ele pagou e com as mesmas garantias do crédito principal. Lembre-se disso, ele sempre terá direito de receber, porque ele é terceiro interessado. Diferente do terceiro desinteressado ou terceiro não interessado. Quem que é terceiro não interessado? É aquele que não tem interesse jurídico no pagamento da obrigação. Meu pai tinha interesse jurídico no pagamento ali da mensalidade da minha faculdade? Não, ele não tinha. Ele era um terceiro desinteressado. Daniel, mas ele tinha muito interesse. Ele queria te ver formado. Isso é interesse moral e para o direito isso não importa nesse momento, tá? Aí é que tá. Como ele era um terceiro não interessado, ele terá direito de receber o que ele pagou? Depende. No terceiro não interessado, nós temos que analisar se o pagamento foi feito em nome próprio ou se o pagamento foi feito em nome do devedor. Como assim? Presta muita atenção. Se o pagamento ele foi feito em nome próprio, o terceiro não interessado terá direito a reembolso. E é reembolso, não é subrogação. Eu já vou te explicar essa diferença. Segura aí. Mas se ele faz o pagamento em nome do devedor, aí é uma mera liberalidade. Ele pagou porque ele quis. E aí que tá? Meu pai pagou mensalidade, fala até baixo para ele não escutar. Ele pagou mensalidade em nome meu. Ele não pagou em nome próprio, ele pagou no nome do devedor. Isso é então uma mera liberalidade. Então tem como ele me cobrar o valor das mensalidades? Não. Tá vendo? Por isso que é bom a gente estudar a faculdade, fazer direito mesmo, cursar e entender direito das obrigações. A gente sabe que se a pessoa faz um pagamento para você em seu nome, ela não terá direito a reembolso daquilo, tá? Que fique claro. E aí é que tá. Qual que é a diferença entre reembolso e subrogação? Presta atenção, foca aí no slide novamente que eu vou mostrar para você, tá? No reembolso, o terceiro não interessado ele tem direito de receber do devedor.
Da mesma forma que na subrogação, só que com uma leve diferença. No reembolso, o terceiro nome interessado ele não tem as garantias da obrigação primitiva. Então, se fosse lá no caso que eu mostrei para você, do banco como a garantia de um carro, por exemplo, naquela obrigação, e alguém que não é interessado fizer o pagamento em nome próprio, esse alguém terá direito ao reembolso, mas sem aquelas garantias. Diferente aqui da subrogação, em que a pessoa ela terá todas as garantias que foram firmadas naquela obrigação primitiva. Enquanto que no reembolso você simplesmente recebe o valor que você pagou de volta, como se fosse uma nova obrigação, quase como se fosse um empréstimo. Na subrogação, você assume a posição de credor daquela obrigação previamente pactuada. Tranquilo? Sacou essa diferença? Então vamos seguir em frente aqui, tá? Seguinte. Presta muita atenção, se esse pagamento for feito antes do vencimento, olha que vacilão, o camarada não é nem devedor, tá metendo ali o nariz dele onde ele não foi chamado e paga uma dívida que ainda não venceu. Ele pode te cobrar essa dívida imediatamente? Pode não. Ele vai ter que esperar o vencimento daquela obrigação. Se a pessoa faz o pagamento antes do vencimento, ela só terá direito ao reembolso ou à subrogação depois do vencimento da obrigação. Claro, né? O camarada não é nem devedor, vai querer pagar para receber aquilo de você? Você poderia fazer o pagamento no vencimento? Vacilou, né? Falando que quem paga mal vai pagar duas vezes, quem não sabe pagar vai ter um atraso no pagamento, tem que saber fazer o pagamento de obrigações, presta muita atenção nisso, tá? E além disso, olha só essa daqui que interessante. Se o terceiro faz o pagamento, tá? Sem o conhecimento do devedor, não consulta ele, vai lá e faz o pagamento. E o devedor prova que ele tinha meios para elidir a sua obrigação, como assim? Para retirar a sua obrigação, o terceiro perde o direito a reembolso. Como assim, Daniel? Imagina que o devedor ele pudesse alegar, por exemplo, prescrição. Aquela obrigação estava prescrita. Obrigação prescrita é uma obrigação? Sim, uma obrigação natural. Ela não vai vincular juridicamente, mas a obrigação só é extinta pelo pagamento ordinário ou pelas aquelas 8 formas lá especiais de pagamento que eu já mostrei para vocês na última aula. E aí que tá. Se a pessoa faz o pagamento e o devedor poderia alegar prescrição, por exemplo, não tem mais direito a reembolso. Olha só, tá vendo? O camarada paga sem ser chamado pelo devedor, tá pagando errado, cara. Calma, se você não é o terceiro interessado ali, consulta o devedor para ver se você pode fazer esse pagamento ou não. Tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula bem tranquilinha aqui sobre quem tem que fazer o pagamento. Na nossa próxima aula nós vamos estudar a quem esse pagamento deve ser feito. Vamos lá então?